Meu querido irmão, Deus dá a mim e a você uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua doce presença, adorando, bendizendo, exaltando ao Senhor, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor e gostaria que você participasse nesta noite comigo, adorando a Deus, louvando ao Senhor, exaltando a Deus, tendo a sua entrega para com o Senhor Jesus. Não é uma entrega para com o homem, não, é o seu compromisso com Deus. Eu entendo que eu e você, ao sairmos dos nossos lares, num dia como o de hoje, e aí você pode perguntar, por que num dia como o de hoje? Quase 37 graus nós estávamos agora há pouco, né? Tão quente. Mas viemos aqui adorar a Deus. Amém ou não amém, igreja? E eu tenho a convicção de que Deus já tem falado conosco, que Deus está neste lugar. E quando eu digo neste lugar, não é o templo físico. Deus habita em mim e em você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se faz necessário que eu e você retomemos essa compreensão e meditemos naquilo que vem sendo mencionado ou proferido sobre as nossas vidas neste lugar. Palavras de bênção, de vitória, uma hora ou outra uma advertência, e se faz necessário, quiçá o caráter pedagógico da correção da palavra de Deus, a correção que vem de Deus e não do homem. Mas tudo isso produz crescimento em nossa vida, e a gente precisa atentar para isso. Eu estou fazendo esse pano de fundo para que você atente e tome com propriedade para a sua vida. E quando eu digo para a sua vida, isso não quer dizer que eu não estou tomando para a minha, mas ao preparar, ao buscar, ao ler e ao pensar sobre a temática, Deus já tem falado comigo também. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Então ela corta lá, mas ela corta aqui também. E é importante nós percebermos isso, porque muitas vezes ao longo de uma reunião de adoração como essa, em que os filhos de Deus, em que os servos de Deus, em que os príncipes e as princesas de Deus se reúnem na casa do Senhor ou no local de adoração, precisamos apresentar o nosso melhor para Deus. Você está me entendendo, irmão? Então, para aqueles que entenderam e estão com força, né, comeram uma pamonha hoje, você está me entendendo? Diga amém. Glória a Jesus. Talvez alguém fale assim, nossa, eu não gosto disso, esse negócio de me provocar, dizer alguma coisa. Você sabe que o ser humano muitas vezes ele só age por provocação. Assim como lá no judiciário ele só age por provocação. O ser humano ele age muitas vezes assim, ou ele se comporta muitas vezes assim. Ele não age se ele não for provocado. Você já observou quando nós estamos numa zona de conforto, a gente não quer ser incomodado? Já pensou se você estivesse nesse exato momento, irmão? Não vou nem falar em um local distante, num local turístico, não, estou falando na sua própria casa. E imaginemos que você já tenha lá um ar-condicionado, e está ligado em 16, 17 graus, você deitado, a comida já está cheirando, você ia querer sair daquele local, daquele lugar? Está confortável? Alguém respondeu aqui, de jeito nenhum, não é? Porque quando estamos numa situação de conforto, a gente não se preocupa muito. Mas quando estamos vivendo, presenciando, participando de uma adversidade, ou quando a assolação chega, muitas vezes nós queremos mudar a conduta.
Mas é necessário ter depósito lá no céu, depósito com Cristo Jesus, para que no dia da adversidade a gente tenha e a gente possa falar com o Senhor. Entenda, falar com o Senhor não é cobrar de Deus. Ninguém cobra nada de Deus. Diga-se de passagem, eu e você só estamos aqui nesta noite por causa da misericórdia, por causa da bondade de Deus, porque o Senhor é maravilhoso, por causa do seu amor. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Por gentileza, Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Meus irmãos, nós estamos diante de um cenário bíblico em que há um questionamento. Não se vende 2 pardais por moedinhas? E aí o Senhor, ao dizer isso, nos traz também, em continuidade ao versículo, dizendo que até a quantidade de fios de cabelo que tem na vossa cabeça estão contados. E eu fico a observar, eu não tenho muito assim, né? Mas nem o tanto que eu tenho seria impossível de eu contar. E eu penso naqueles que têm uma vasta cabeleira, hein? Até os fios de cabelo que tem na vossa cabeça estão contados. E diz mais, continua. Verso 31. Portanto, não tema. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. O contexto desse versículo, no início do capítulo 10, há um comissionamento, há um chamado. Jesus relata sobre a escolha e comissionamento dos discípulos. Eu quero parafrasear o contexto para nós chegarmos aonde será o cerne daquilo que queremos tratar nesta noite. Era a escolha e comissionamento dos 12. Jesus estava chamando, e essa lição nos ensina sobre o chamado para 2 aspectos. Do versículo 1 ao versículo 4, esse comissionamento fala desses 2 aspectos, de servir a Jesus e seguir a Jesus. Depois lá na sua casa, com tempo, e eu espero que assim você o faça, você leia Mateus no capítulo 10, todo o capítulo, e você vai observar que o versículo 1 ao versículo 4 está tratando do comissionamento, do chamado de Jesus, e ali está nos ensinando esses 2 aspectos desta lição, que é seguir e servir. E aqui eu dou uma paradinha. Eu quero dizer para você que você está aqui nesta noite porque Jesus te comissionou, Jesus te chamou. Você foi chamado por Deus para seguir a Jesus e servir a Jesus. Isso é tão importante, irmão. E quando eu olho para a palavra do Senhor, na sua totalidade, Jesus nunca chamou quem estivesse desocupado. Deus sempre chamou aqueles que estavam com alguma ocupação, alguma obrigação. E eu penso que quando Jesus me comissionou e te comissionou, Ele percebeu em você que você estava trabalhando, ou pelo menos existia uma capacidade de trabalho muito grande na sua vida, e Ele disse: olha, eu estou te comissionando, eu estou te chamando para você me seguir e me servir.
No versículo 5 a seguir, após entender o chamado, os discípulos são enviados por Jesus. E isso fala da proclamação do reino. Jesus te chamou para quê? Para seguir e servir. Tá, eu até entendo que eu sigo Jesus, mas eu estou literalmente servindo esse Deus. No verso 5 a seguir, ele está dizendo: olha, eis que eu envio a vocês. Eu estou enviando vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que Jesus estava dizendo? Eu estou enviando você para proclamar o reino, anuncie o evangelho, anuncie a palavra. Eu coloquei isso como ide, e estou comissionando você, responsabilizando você. Ide e pregai o evangelho. Naquele momento, lá do texto de Mateus, era só para os da casa de Israel. Você viu lá que estava escrito? De preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é por isso que, ao você ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 11, ali, irmão, a graça maravilhosa é revelada para mim e para você, porque lá diz assim: ele veio para os que eram seus, é as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles não receberam Jesus. Mas todos aqueles, a saber, a igreja do AD América 2, que aceitou Jesus, Jesus os fez filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você está entendendo, meu irmão? Ele veio para você, ele veio para mim, ele veio para nós. Ele disse: me segue, me sirva, eu estou enviando você. Proclame o reino, anuncie o evangelho. Do versículo 9 ao versículo 15, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz assim para os discípulos: fiquem na minha dependência. E quantas vezes eu e você deixamos de depender de Jesus? Você sabia que eu e você já fizemos isso? E muitas vezes ainda fazemos? Sabia disso, igreja? E não é porque nós falamos isso para alguém, é com as nossas atitudes. Quando deixamos de confiar na provisão de Deus, no milagre de Deus, na realização de Deus, na intervenção de Deus. É a mesma coisa que eu dissesse, que você dissesse que não está mais na dependência da provisão de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que quando entregamos tudo no altar do Senhor, e entregar é confiar, não é colocar lá no altar, que tem muita gente que age assim. Ele até fala: eu estou com dificuldade, eu estou com problema, eu estou numa situação. Ele fala assim: vamos orar a Deus, meu irmão, vamos colocar na presença do Senhor. Você já ouviu alguém dizer assim? Vamos colocar na presença do Senhor. E ele até diz: vamos colocar, pastor. Daqui a pouco ele fala de novo, voltando naquela situação. Ele não deixou Deus agir, ele não ficou na dependência de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: fique na minha dependência, porque eu sou o Jeová Jireh, o Deus provedor que irá prover na sua vida. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos anunciando. E eu fico a olhar o roteiro dos discípulos aqui no capítulo 10, em que há o chamamento, há o comissionamento para seguir, servir Jesus, para proclamar o reino, anunciar o evangelho, para ficar na dependência do Senhor. E até aqui está tudo muito bonito, amém ou não amém, igreja? Já pensou, irmão? Jesus dizer para você: eu te escolhi,
Você é meu, você é minha. Eu estou te chamando para fazer a minha obra, anunciar o Evangelho. E olha, se você precisar de qualquer coisa, estando na minha dependência, eu vou prover na sua vida. Já pensou sobre isso, igreja? Que coisa maravilhosa, irmão. Aleluia. Do verso 9 ao 15, ele fala sobre essa dependência da provisão, mas instrui os discípulos a confiar no Senhor. Cuidado com a sua atitude, irmão. Muitas vezes a sua atitude está revelando a falta de confiança em Deus. Muitas vezes a nossa atitude está revelando que nós não estamos confiando inteiramente no Senhor. E quando confiamos inteiramente no Senhor, nós ficamos na dependência dEle. Sabe quando tem um problema insolúvel? Talvez alguém esteja aqui nesse plenário, nesta hora, pensando naquilo que tem que resolver amanhã, que é muito complicado. E muitas vezes a gente gosta de falar sobre questões financeiras, você já viu? Aí alguém diz assim, o cheque que tem que cobrir amanhã, é a conta que tem que pagar. Não é assim costumeiramente que a gente ouve, às vezes os ministros falarem nas tribunas, amém ou não amém, igreja? Mas não é só sobre finanças, às vezes é o resultado que o médico anunciou, às vezes é uma possibilidade de demissão. E Deus está dizendo assim, aquieta-te, acalma-te, eu estou no controle de tudo, eu vou prover na sua vida, então somente creia. E alguém diz assim, pastor, é fácil dizer, né? Parece simples dizer, eu estou no olho do furacão. Outro dia o irmão disse assim para mim, pastor, a situação está assim, está assada. Eu disse, irmão, diante de uma situação como essa, a palavra que eu tenho para dirigir para a sua vida é a seguinte: o nosso Deus, naquele caso em questão, o nosso Deus não nos dá uma carga maior do que aquela que nós possamos carregar. E olha, acompanhado disso, Ele alivia, Ele disse assim, lançai sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse, é muito fácil o senhor falar isso para mim, porque sou eu que estou no olho do furacão. Eu disse, irmão, o furacão é tempestade, e o Senhor disse para a tempestade, vento, acalma-te, aquieta-te, a voz do Senhor é soberana, e agindo Deus, todos têm que obedecer. Assim é na nossa vida. Se prepare. Você está pensando que viver aqui nesse mundo é uma coisa muito simples, é muito fácil? Não é isso. Eu quero dizer para você que esse Jeová Jireh que nós estamos anunciando, Ele vai prover o escape, Ele vai abrir a porta, Ele vai nos fazer triunfar para a glória do nome de Jesus. Versículo 16 ao 25. Ele fala sobre a perseverança face à oposição. Será que enfrentamos oposição nos nossos dias, irmão? Será que enfrentamos obstáculos? Será que as pessoas nos criticam? Seu crentezinho, bobo de Bíblia, acha que esse Deus pode? Sabe, muitas vezes nós não fazemos o papel do apologeta, sabia, irmãos? Pastor, nem sei o que é apologeta. Vou te dizer, defensor da fé cristã. As pessoas estão tripudiando, as pessoas estão falando, olha, não estou chamando você para discutir, para brigar, não é isso. Eu estou falando para você que você é verdadeiro servo de Cristo Jesus, e o servo de Cristo Jesus defende a palavra do Senhor, defende a sua fé cristã, e Deus te honrará. Muitas vezes a gente está em ambientes com outras pessoas,
gente circula em muitos ambientes, pessoas que não creem, pessoas que não acreditam, pessoas que não confiam, pessoas que não entregam. Mas eu quero dizer para você, que nem por isso eu deixo de falar, eu deixo de anunciar. Porque se eu e você calarmos, até as pedras clamarão. Sabia disso? Até elas vão clamar. Jesus está chamando eu e você nesta noite para perseverarmos, ainda que haja oposição. E se você vê o roteiro que te foi apresentado, que esses discípulos estavam sendo enviados para enfrentar, isso fala de uma resistência em Cristo Jesus. Isso fala de entender que Deus está no controle de todas as coisas, e inclusive da sua vida. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que Deus não está escutando mais, que Deus não está vendo as coisas, que Deus está num trono muito distante, e Ele não está vendo a sua dor, a sua adversidade, o problema. E aí agora nós nos deparamos com o versículo 29 ao 31, em que diz o texto da Sagrada Escritura, cujo qual nós lemos: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Está te perguntando, olha, eles não vendiam 2 pardais nas feiras por moedinhas lá? Eu quero dizer para você que você vale muito mais do que pardais. E aí eu vou além, porque o texto me permite dizer, o texto da Sagrada Escritura, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem zelo para com a sua vida, que Deus te ama, que Ele se entregou no Calvário. E aí eu fico a pensar que quando uma palavra dessa é proferida sobre a minha vida, irmão, eu falo assim: Senhor, glória a Deus e aleluia, muito obrigado, porque o Senhor me ama, porque o Senhor tem estado comigo. Ele não disse que eu e você não passaríamos adversidade, Ele não disse que nós não passaríamos dificuldade, mas Ele disse que estaria conosco até o fim. Jesus prepara os discípulos. O texto está nos mostrando que Jesus está preparando os discípulos para a oposição e perseguição. É por isso que na Sagrada Escritura diz assim: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Hoje pela manhã, no culto aqui, no culto da família, uma palavra abençoada foi ministrada aqui sobre as nossas vidas pela missionária Isabel Cristina. E no final ali Deus nos levou a pensar e compartilhar com a igreja sobre a promessa de Deus, que Deus havia feito a Josué e Caleb. E o texto da Sagrada Escritura nos mostra que 45 anos tinha se passado daquela promessa. Sabe, muitas vezes Deus falou com alguém, porque isso fala de intimidade, de particularidade com Deus. E a sua particularidade com Deus, o nome já diz, a particularidade é entre você e Deus, né? Eu não sei o que Deus falou para você, eu não sei se Deus até fez promessa a você. Eu estou falando do ponto de vista profético, não somente da palavra, porque pela palavra eu sei que tem promessa de Deus sobre a sua vida. E talvez você se esquecera da promessa de Deus, quiçá até mesmo das promessas que estão escritas no livro sagrado. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus está renovando as promessas para com a sua vida neste lugar.
que Ele é Deus fiel que cumpre a sua palavra. Ele diz assim: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas não passarão. Louvado seja o nome de Jesus. E o homem de Deus disse assim: Senhor, pode me abençoar. E eu fico a pensar sobre isso. Você sabe que tem gente que Deus fez essas promessas, e ainda que sejam as promessas bíblicas que não falham, muitas vezes nós nos esquecemos e nos colocamos nessa condição que eu acabei de explanar para os irmãos. Esquecemos daquilo que Deus já falou, esquecemos daquilo que Deus prometeu, esquecemos daquilo que Deus já realizou. Sabe, eu quero que você volte um pouquinho, rebobine a fita aí, da onde Deus te tirou, aquilo que você vivia, aquilo que era a sua vida, como era a sua família, e como Deus tem te colocado hoje no lugar santo. Deus te chama de príncipe, de princesa, Ele abre as portas para você, Ele te faz vencedor para a glória do nome de Jesus. Eu fico a pensar, irmão, de quando Jesus nos tirou lá do Egito. A gente estava fadado ao fracasso. Sabe, missionário, não tinha perspectiva mais nenhuma, não esperava nada, e pensava assim: a vida é assim mesmo. E tinha uns engraçadinhos que ainda lançavam umas piadinhas, né? Que a gente muitas vezes compartilha disso, sorri, e não entende que essa palavra muitas vezes é destrutiva para a sua vida. Isso não é engraçado, isso não é louvável. Alguém dizia assim, um dia a gente estava numa roda assim, o pessoal que jogava bola, e ele dizia assim: o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Eu olho para a vida deles, tem um que já casou 4 vezes, os filhos estão dispersos no mundo. A vida, perdão da expressão, palavra feia, o contrário de graça, é uma desgraça a vida deles. Eu falo para ele: vai para a igreja, aceita Jesus, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te dar vitória. Não é porque eu sou bom, irmão. E aí o texto me diz assim: vocês se acham bom? Bom é Deus, bom é Deus. E tem muita gente que até no nosso meio se acha alguma coisa. Não é nada, irmão, nós não somos nada. Quando nós perecermos, nós vamos feder, irmão, sabia disso? Jesus está dizendo: eu estou no controle da sua vida, eu estou transformando a sua história. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Deus está me dizendo aqui que tem alguém aqui no nosso meio que está dizendo assim: Deus não me vê. Definitivamente, é a palavra que você usou. Deus não está me vendo, Ele se esqueceu de mim. Deus diz para você: eu sou contigo, eu estou te carregando nos meus braços, e no tempo oportuno você verá a minha manifestação sobre a sua vida. Dificuldade, irmão, todo mundo passa. Eu quero anunciar um evangelho aguado aqui para você, um evangelho somente triunfalista, que só prega bênção e vitória. Mas não quero assustar também você. Eu quero que você venha para uma realidade bíblica. Olha o que esses homens iriam passar. Isso fala do caráter pedagógico de Jesus, e é tranquilo entender isso. Quando nós nos comportamos como devemos, está tudo certo, irmão.
está tudo correto, e é assim mesmo. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, é necessário voltar para os trilhos, amém ou não amém? A vida da gente é assim mesmo. Você lembra quando você fazia algo que não era correto? Lá no seu lar, lá na sua casa, ainda quando você vivia com seus pais, era necessário seu pai e sua mãe te ensinar, e às vezes ele usava lá o caráter pedagógico que melhor cabia. Às vezes é colocar no cantinho do pensamento, outros era levar uma palmadinha, outros talvez uma coisa até pior, né, irmão, que era uma surra. Mas eu vou te dizer, isso te fez crescer, te fez entender e te fez mudar de comportamento, sim ou não, irmão? Sim ou não, igreja? Tem muitos que não queriam mudar, e aí saíram debaixo da orientação, da proteção dos pais, e o resultado lá fora foi terrível, não é? Outro dia nós estávamos no retiro dos varões, e a gente teve tanto tempo ali para conversar, confraternizar, brincar, mas também falar sobre coisas sérias, sobre a palavra de Deus, sobre conduta comportamental. E eu me lembro de uma conversa lá, estava falando quando essas pessoas que saem lá fora e não comportam adequadamente, aí a polícia vem e educa, né? Precisa educar, da maneira que eles entendem que é a correta, irmão. Porque as pessoas não ouvem, as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem se sujeitar. Eu estou falando quando há alguma situação assim, não tem jeito de conversar, por exemplo, lá no meio do clássico do Vila e Goiás, não tem, dá para bater um papo lá? Não dá. Primeiro a ostensividade, depois vem a outra situação. Quando a gente sai fora do prumo da palavra de Deus, muitas vezes será necessário usar um caráter pedagógico da parte de Deus, para que a gente obedeça. E aí alguém pode falar, mas que Deus mau, que Deus duro. Não é isso, irmão. Ele já está falando de várias maneiras, lá no culto de adoração no domingo, na escola dominical, no culto do lar, através da sua palavra, usando pastores, pregadores, profetisas. Você não quer escutar. Escutar fala de obedecer, porque nós temos dois ouvidos, por isso que ouvir e escutar são coisas diferentes, entende, irmão? São coisas diferentes. E aí, o caráter pedagógico nos alcança. Mas lá em Jeremias 29 diz assim: põe a tua boca no pó, porque assim talvez ainda haja esperança. Louvado seja o nome de Jesus. E lá na frente outro texto bíblico diz assim, é um versículo respondendo o outro: estais pronto para responder com mansidão e temor quando alguém pedir a razão da esperança que há na sua vida. A sua esperança é Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que Deus está no controle de todas as coisas. Se a enfermidade chegou, creia somente, Ele é o Jeová Rafá, Ele está no controle, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Se está sem provisão, creia, Ele é o Jeová Jirê, Ele está no controle, Ele irá prover na sua vida. Olha, se está faltando paz, se a inquietude está te causando perturbação, Ele é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele está conosco, Ele nos fará triunfar para a glória do nome de Jesus. Nosso Deus. Sabe o que Deus está fazendo comigo e com você nesta noite? Ele está nos fortalecendo para suportar as adversidades que tão de perto estão nos cercando. Talvez se outorgássemos a oportunidade aqui para cada um dos irmãos, ou para pelo menos meia dúzia dos irmãos, não é?
E eu falar para você, você está passando alguma dificuldade? Eu vou dizer quase que 100% de certeza que algum problema, alguma situação, alguma adversidade possa estar tirando um pouco da sua paz. Eu não sei em que esfera, em que ordem é. A vida é assim. Bem-vindo ao mundo real. Aqui não é um mundo de faz de conta ou uma rede social. Eu não vejo ninguém postar no Instagram, nas suas redes sociais. Olha, todo mundo que posta lá, você já viu, só posta coisa boa, só felicidade, só alegria, só divertindo, só viajando. Ninguém posta lá assim, olha, hoje aconteceu uma situação. É raríssimo, ninguém quer mostrar a realidade que vive. Mas eu digo para você, ainda que nós estivermos em uma realidade que não seja tão favorável naquele momento, o nosso Deus vai adiante de nós, Ele vai nos fazer alcançar a vitória. Nenhuma derrota vai prevalecer, porque nós somos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já prestou atenção no que diz o texto? Ele não está te chamando para ser vencedor, não. Ele está te chamando para ser mais do que vencedor. Tem muitas pessoas que estão vencendo na vida, estão vencendo à custa de coisas que não são corretas, estão vencendo por trapaça, estão vencendo segundo as suas maneiras, mas Deus nos faz vencer pelo caráter de Cristo Jesus. Ele nos faz triunfar porque nós somos imagem e semelhança de Jesus, e aquele que é imagem e semelhança de Jesus faz o que Jesus faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes eu vou tomar alguma decisão e eu me fico assim a pensar. Você já teve que tomar alguma decisão e tem que ser já, e você pensa assim, qual a melhor decisão a tomar? O que eu devo fazer? Eu oro ao Senhor e falo assim, no meu lugar. Estou dizendo que isso é uma receita de bolo, tá, irmão? Lembra da particularidade que eu citei aqui agora há pouco? No meu lugar, o que Jesus iria fazer? O que Ele iria fazer? Eu recorro à palavra do Senhor. Olha, Jesus ia fazer isso, eu vou fazer igual Jesus. Ué? E Deus traz à minha mente que agora, quando o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores. Se você não tem a ousadia de imitar a Cristo Jesus, seja pelo menos meu imitador. Mas a igreja do AD América 2 está sendo conclamada nesta noite, seja imitadores de Cristo Jesus, porque nele há vitória, nele há verdade, nele há prosperidade, nele há bênção, nele há cura, nele há abertura de porta, nele há graça de Deus derramada sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Os discípulos foram comissionados. O interessante é que Jesus disse assim para eles: entre nas cidades, anuncie o evangelho, cure os doentes, diga que o reino está chegando. Vai ter oposição, vai ter dificuldade, fique na minha dependência, eu vou prover na sua vida. Olha, persevere, eu vou fazer você alcançar. Você está juntando as coisas que eu estou dizendo para você? Você está entendendo? Você está aqui, igreja do Senhor, e agora uma palavra direta para você que está aqui nesta noite, para você que está nos vendo aí nessa rede social, nas transmissões. Eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo, 2023, 19 de novembro de 2023, você pode até estar passando por adversidade, por problema, por enfermidade, mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo para mim e para você: eu te chamei, eu te comissionei, anuncie o reino. Vai vir adversidade, mas eu estou com você, você vai perseverar e eu entregarei a vitória sobre a sua vida. Aleluia. É isso que Deus está dizendo.
É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Você sabe o porquê também do verso 29 a 31? Você sabe que nós temos a nossa vida por preciosa, né? Sim ou não, irmão? Me lembro muito bem. De uma certa feita eu estava ministrando uma palavra que dizia assim: quando o povo chegava diante do altar do holocausto, tinha que acontecer uma coisa ali. O altar do holocausto era o altar do sacrifício. E naquela época se levava animais para serem sacrificados. E eu perguntei aos irmãos: Deus está nos convidando para morrer nesta noite. Você quer morrer nesta noite? Difícil, né, responder? Eles olharam para mim com um olhinho bem pequenininho e disse: esse pastor está ficando louco, está convidando o povo para morrer. Meu irmão, não estou falando da morte física literal, o convite é para morrer para aquilo que está de alguma maneira impedindo que nós acessemos o lugar santo. Aleluia. Quando se chegava diante do altar do sacrifício, oferecia-se o sacrifício. Deus está convidando a mim e a você nesta noite para oferecer um sacrifício que nos dê acesso ao lugar santo, para adorar e bendizer o Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Deus está convidando a mim e a você para sacrificarmos nesta noite. E olha que não oferecer sacrifícios de animais. O Senhor diz na sua palavra, né? Aliás, Davi dizia assim: Senhor, oferecer sacrifício de animais, o Senhor não vai ter prazer nisso, porque do contrário eu te daria esse sacrifício. Mas sabe qual é o sacrifício que Deus não despreza? Um coração quebrantado, o espírito contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus está chamando a mim e a você para nos rendermos debaixo dessa potente mão, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no controle das nossas vidas. Creia somente.